Então, nesse vídeo, nós vamos falar sobre função do primeiro grau. Eu fiz um resuminho bem simples para clarear a mente de quem ainda não entendeu a matéria, de quem ainda está com dúvida em alguma parte. Peguei só as partes mais importantes. Então, vamos lá. Primeiramente, o que é função do primeiro grau? Uma função é classificada de primeiro grau sempre quando ela puder ser escrita na forma y igual a x mais b. Em outras palavras, é uma função cuja incógnita, que é o x, está elevada à potência 1 e que tem o coeficiente a diferente de zero. Então, o que isso aqui quer dizer para a gente? O x sempre vai vir elevado a 1 e o a tem que ser diferente de zero. Por quê? Se o a for zero, 0 vezes x vai dar zero. Então, some com a minha incógnita. Então, ele tem que ser diferente de zero por isso. Lembrando que o y ele pode vir para a gente também como f de x. E é a mesma coisa, não vai ter diferença, tá bom? Então, vamos lá. A função de primeiro grau recebe outros nomes similares, os quais podem aparecer na prova e exigir do aluno a devida interpretação. São eles: função polinomial de primeiro grau, equação de primeiro grau, função afim, polinômio de primeiro grau. Raiz ou zero de uma função. Raiz de uma função, seja qual for o grau, é todo número que, ao ser substituído na equação no lugar do x, tem a capacidade de zerar a sentença. Então, ó, eu vou substituir no lugar do x e vou zerar a sentença. O que isso quer dizer para mim? Vai igualar a zero. Então, ó, como achar a raiz de um polinômio do primeiro grau? Basta você igualar a equação a zero. Então, vamos lá? Y igual a 10x mais 5, ou f de x igual a 10x mais 5. Lembrando que y e f de x é a mesma coisa, então tem o mesmo valor para a gente. Então, o que eu faço? Igual a zero, ó. Então, vou fazer o y igual a zero. Se eu vou igualar a zero, eu vou falar que o y vale zero. Então, vai ficar zero igual a 10x mais 5, 10x mais 5 igual a zero, meu mais 5 vai para o outro lado, né? Troca de lado, troca de membro. Quando ele troca de membro, basicamente falando, ele troca o sinal, então vai vir com menos 5, vai ficar menos 5 sobre 10. Posso simplificar por 5, 5 por 5, 1, 10 por 5, 2. Logo, o número x igual a menos meio é o zero ou a raiz da função. Por que eu coloquei zero ou raiz, raiz ou zero? Porque vocês podem ver em exercício, em livro, em prova. Acha a raiz da função ou acha os zeros da função. É a mesma coisa, tem o mesmo significado para a gente. Gráfico da função do primeiro grau. Eu vou colocar tudo aqui na tela que fica mais fácil. Todo gráfico de função do primeiro grau é expresso por uma reta. Lembrando que se é uma reta, eu preciso apenas de 2 pontos para desenhá-la. Então, quando o meu coeficiente A, lá não é y igual a x mais b, então quando o meu A, quando o meu número que acompanha o x for positivo, for maior que zero, a reta é crescente. Quando o meu A, o valor que acompanha o x, for negativo, a reta é decrescente. Então, vamos construir esse gráfico aqui da função 2x menos 4. Ó, f de x é igual a 2x menos 4. Vamos lá. Primeiramente, vamos achar os dois pares ordenados que a gente precisa, né? Então, a gente vai fazer o x igual a zero e o y igual a zero. Então, para x igual a zero, a gente vai ter o quê? Lá no lugarzinho do meu x, eu vou pôr zero. Então, já que é 2x, vai ficar o quê? 2 vezes zero, menos 4. 2 vezes zero, zero. Zero menos 4, menos 4. Agora, eu vou fazer para y igual a zero. Se eu quero y igual a zero, eu vou fazer o f de x igual a zero, já que a minha função veio escrita como f de x. Então, fazendo ela igual a zero, vai ficar o quê? 2x menos 4 igual a zero.
Menos 4. Troca de lado, vira 4, positivo. 4 dividido por 2, 2. Daqui a gente forma os dois pares ordenados. 0 e menos 4 e 2 e 0. Ah, como que eu sei a ordem que eu coloco nos pares ordenados? Posso pegar qualquer ordem? Não. Par ordenado, primeiro vem o x, depois vem o y. Então, montando uma tabelinha aqui, só para a gente ver mais claramente. Quando o x foi 0, o meu y foi menos 4. Quando o meu y foi 0, o meu x foi 2. Agora, eu vou montar o gráfico, eu vou traçar minha reta. Como que eu vou traçar? Primeira coisa, eu tenho que pegar os pontos que eu achei, né? No exercício anterior, eu copiei só a tabelinha, tá vendo aqui? Eu copiei essa tabela para cá. Só que eu montei os pontos aqui na frente. Então, ponto x e y, né? Então, 0 e menos 4, 2 e 0. Só fiz isso. Para traçarmos uma reta, a gente precisa apenas de 2 pontos. Então, tá aqui os meus 2 pontos. O meu a vale 2, positivo. Então, ele é uma função crescente. Então, eu vou lá no meu gráfico e vou marcar meus 2 pontos. Então, primeiro ponto, 0 e menos 4. Então, aqui no x igual a 0, eu vou vir e vou andar até o meu menos 4 e vou marcar o meu ponto ali. Agora, no x igual a 2, eu vou vir aqui no 0. Então, eu vou continuar em cima do eixo, ó. Então, eu vou marcar meu ponto aqui. E venho e traço a minha reta. Lembrando que a reta precisa apenas de 2 pontos. Posso traçar mais pontos? Posso. Posso vir aqui fazer outros pontos, achar outros pontos? Posso. Tem necessidade? Não. Mas se eu quiser fazer, gosto do freguês, né, gente? Mas esses 2 pontos são os essenciais. Quando o x for 0 e quando o y for 0. Outro exemplo. Observa, esse gráfico aqui é 2x menos 4. Agora eu só mudei o sinal, eu pus menos 2x menos 4, para a gente ver o que acontece, qual que é a diferença no sinal. Igual quando fala, errei só o sinal, professora. Muda alguma coisa? Muda, muda e muito. Observe. Vamos lá. Primeiramente, vamos achar os dois pares ordenados, quando x for 0 e quando y for 0. Então, vamos lá. Com x igual a 0, a gente vai ter o quê? Menos 2 vezes 0, menos 4. 0 menos 4, menos 4. Agora, com y igual a 0, a gente teve uma diferençazinha aqui no meio, ó. Ficou menos 2x menos 4. O meu menos 4 trocou de membro, veio mais 4. Só que o meu x está negativo. Quando o meu x está negativo, eu vou multiplicar por menos 1. Quando eu multiplico por menos 1, eu troco o sinal da linha toda, né? Então, ó, menos vezes menos, ali mais 2x, igual mais 4 vezes menos 1, mais vezes menos, menos 4. O meu 2 passa dividindo, menos 4 dividido por 2, menos 2. Então, daqui a gente forma esses dois pontos, o 0 e menos 4 e o menos 2 e 0. Observa que o meu primeiro ponto continuou o mesmo, agora o meu segundo ponto já inverteu, né? Então, aqui, ó, quando o x foi 0, eu achei o menos 4, e quando o y foi 0, eu achei menos 2. Aqui, marcando os meus pontos. Outro detalhe que muda, né? Se o meu x passa a ser menos 2, ele passa a ser um valor negativo, a minha função passa a ser decrescente. Então, vamos traçar lá no gráfico, vamos marcar. Ó, 0 e menos 4. Do 0, eu vou vir até o menos 4, ó. Marco o meu ponto. Agora observa, ó, do 0 eu vou vir no menos 2. Então, meu gráfico vai trocar, vai espelhar, né, gente? Eu troquei um sinal, eu vou espelhar o ponto para o lado de cá, para o meu segundo quadrante. Aqui é o primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante. O meu ponto estava aqui, eu espelhei ele para cá, ó.
Então, traçando o gráfico, ficou diferente. Ele é um gráfico decrescente. O que isso quer dizer para a gente? Crescente, decrescente. Quanto maior o número de y, ó, 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante, menor é os pontos que eu vou achar no x. Então, quanto maior o y, menor o x. Então, a função é decrescente. Por hoje é só, por esse vídeo é só. Assistam o próximo vídeo, que são uns exercícios de fixação resolvidos. E no finalzinho tem um exercício para vocês treinarem. Um abraço.